pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui hoje tratando da Era Vargas, bem sucinto, não tá tudo nesse vídeo. Esse vídeo aqui é só para você saber 10 aspectos essenciais em linhas gerais para você entender a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, o primeiro período de Vargas no poder, porque ele volta mais tarde, mas nós vamos nos ater aqui ao período de 30 a 45 da Era Vargas. Vamos pro vídeo. Primeiro ponto, a Era Vargas começa a partir de uma crise. Que crise é essa? Crise da República Oligárquica, crise da República Velha, crise das instituições, crise do sistema eleitoral desgastado, crise da concentração de poder em pequenos grupos de São Paulo e Minas Gerais. Então, uma crise de vários aspectos, e dessa crise vai surgir uma alternativa que é Vargas, que tenta a eleição de 30, acaba sendo derrotado pela eleição de 30 e posteriormente aplica um golpe com o apoio de alguns estados, com o apoio dos militares, por exemplo, grande parte das camadas urbanas. Então, Vargas resulta de uma crise. Preciso compreender que a Era Vargas é formada por diferentes fases. Tem a fase provisória, vamos dizer assim, que aliás é uma longa fase provisória, né, que vai de 30, quando ele toma o poder, até 34. Em 34 ele lança uma nova Constituição, ele é eleito indiretamente, não passa pelo crivo eleitoral da população, e ele já garante aí 8 anos, porque ele passou 4 anos, de 30 a 34, até promulgar a nova Constituição. Em 34 ele lança a Constituição, essa Constituição marca a eleição somente para 38, porque a primeira eleição seria indireta, eleita pelo Congresso. Então ele garante 8 anos de mandato. Só que em 37, às vésperas aí da preparação para a eleição de 38, acontece o golpe do Estado Novo. Vargas alega um risco comunista, que depois foi descoberto que foi uma grande farsa do plano Cohen, mas ele alega um risco comunista, gerou um clima de tensão, e aí abriu-se o cenário para cancelar as eleições de 38, como quem diz, não é hora agora de fazer eleições, é hora de se preocupar com a segurança nacional. Então, usa-se da retórica comunista, do risco comunista, cancela essa eleição de 38 em 37, e, portanto, em 37 começa aí a terceira fase da Era Vargas, que vai de 37 a 45, foi a ditadura de Vargas, a ditadura do Estado Novo. Outro ponto importante nessas fases, ou enfim, toda a Era Vargas, é o uso da propaganda, o uso da máquina de propaganda intensamente pelo governo. Obviamente que pós-Vargas, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, usa-se muita propaganda para divulgar ações dos governantes, dos governos. A grande questão é que aquele momento foi uma virada importante, né? O Brasil implementava algumas transições de grande realce, o Brasil deixava de ser praticamente rural, não que a população rural vá toda para a cidade, mas há um grande crescimento urbano nesse período, uma industrialização potente também, forte, crescimento do movimento operário. Então, nesse momento de transição, Vargas quer captar esses grupos urbanos, esses grupos de informação, muito em torno dos sindicatos, da classe operária. Vargas quer trazer esse apoio para seu lado e usa-se muito da propaganda, do rádio, que era uma ferramenta importantíssima. Não por acaso a Voz do Brasil foi criada durante a sua passagem pelo governo. Então havia todo um esforço de propaganda, de criar essa imagem de Vargas como um bom governante, como um governante arejado, com novas ideias e principalmente como um protetor dos pobres, como um protetor das camadas populares, que é algo que se perpetua, né? Essa imagem de Vargas como um grande líder, um homem bom para as massas, vamos dizer assim, um líder carismático. Outro ponto importante é o crescimento industrial, que eu acabei de dizer. Então, há um grande crescimento das indústrias no Brasil. Na República Velha, você já tinha um certo crescimento. É claro que no Império você tinha República, perdão, você tinha indústria. Na República Velha você vai ter indústria, mas o crescimento é vertiginoso mesmo durante a Era Vargas, né? O Brasil continua muito dependente do setor agrário, é até hoje, mas o crescimento da classe trabalhadora, o crescimento do número de operários, o crescimento do número de fábricas é enorme na Era Vargas. Inclusive, a gente chega num outro ponto, pensando nisso, que o governo ele se enxerga agora como um promotor do desenvolvimento, como um líder desse processo de industrialização. Não por acaso, cria-se CSN, cria-se Vale. Mais tarde, quando Vargas volta ao poder lá em 51, quando ele volta ao poder em seu segundo governo, né, agora um governo legitimamente eleito, Vargas cria a Petrobras. Então, o governo se entende como algo que deve agir diretamente para promover a economia, seja criando indústria, seja incentivando a vinda de alguns setores econômicos para cá, de grandes institutos também que cria-se nessa época. Há uma intensa busca também pela criação de uma identidade nacional, né? Símbolos são divulgados, jornais, no rádio, pela música. Então, há uma tentativa de criar um Brasil. No Brasil que se debatia com isso desde a proclamação da República, né? O Brasil extingue a escravidão, abole a escravidão, mas é um Brasil que quer parecer novo, quer parecer moderno, mas não resolve bem o seu passado, não resolve bem suas dívidas do passado. Empurra a população
descendente de escravo, a população ex-escrava para as periferias, para que hoje são as favelas, péssimas condições de vida, educação nem se fala, grande número de analfabetos. Então o Brasil quer ser um país moderno, quer criar uma identidade nacional, mas resolve poucos problemas socialmente. Então esse é um dilema desse período. Importante também é a centralização política. Há uma centralização política do poder nas mãos de Vargas. Quando ele chega ao poder em 30, ele vai nomear interventores para todos os estados. E esses interventores vão deter o controle das assembleias legislativas, né, em cada federação. O Espírito Santo, por exemplo, recebeu aqui o Major Blay, o Punaro Blay foi o interventor. Vargas chega ao poder com o apoio dos militares. Tem um movimento tenentista na República Velha, são movimentos de tenentes e também de outras patentes, não das altas patentes, né? Geralmente patentes mais baixas dentro do exército. E o movimento tenentista ele ocupa um espaço que deveria ser dos partidos de oposição, no sentido de criticar o sistema eleitoral, a questão do voto aberto, voto de cabresto, do coronelismo. Então aspectos eram combatidos pelos tenentistas, pelos tenentes do movimento tenentista, e Vargas acaba captando essa insatisfação para o seu lado, e ele chega ao poder em 30, que é uma tomada de poder, com o apoio desses tenentes. E aí, meio que como um agrado, Vargas vai, e também como forma de se resguardar contra oposições, Vargas vai colocar militares no controle dos estados como interventores, exercendo o papel de governadores nos estados. A grande questão é que, do mesmo modo que ele agrada aos tenentes e dá uma demonstração de força frente a oposições, da mesma forma que ele agrada esse grupo, ele vai gerar insatisfação, porque Vargas chegou ao poder apoiado por algumas oligarquias importantes, né? Minas Gerais mesmo, que sempre esteve ali junto com São Paulo, Minas Gerais foi decisivo para a chegada de Vargas ao poder, assim como Rio de Janeiro, assim como estados do Nordeste, né? Então, algumas oligarquias vão ficar descontentes com essa decisão de Vargas de nomear interventores militares, porque as oligarquias querem poder. Desde o Império elas querem mais poder, querem mais participação. A República Velha ela dá esse poder local. As oligarquias comandam nos estados o poder, finalmente, o que elas sempre desejavam desde o tempo do Império. Elas comandam esses governos estaduais, mas querem uma participação maior na instância federal. E descontentes com esse revezamento lá da República Velha de São Paulo e Minas Gerais, vão ser decisivos para a chegada de Vargas ao poder. Outro fator importante é a complexidade política da era Vargas, porque se você for parar para pensar, ele representa o fim da República Velha, representa o fim das oligarquias. Não, ele também é um representante da oligarquia, só que de outras oligarquias que não estavam contempladas pelo poder. Vargas persegue comunistas, em grande parte do seu período. Mas aí no final do governo, quando ele tá para sair do governo, há um movimento queremista. Segmentos comunistas apoiam a continuidade de Vargas. Você pode até achar, mas que loucura, comunistas apoiando Vargas. Vargas persegue os comunistas. Mas é porque naquele momento havia o medo de que o que viria depois de Vargas fosse pior. Então os comunistas naquele momento preferiam Vargas. Daí o movimento Queremos Vargas, o chamado queremismo. Agora não há como negar que Vargas se simpatizava, inclusive e se inspirou na Itália fascista para implantar, por exemplo, a Constituição de 37. E nós falamos aqui de ditador de Estado Novo. Então você tem, nesse contexto, você tem perseguição à imprensa, você tem perseguição política a opositores, você tem censura. Então você tem elementos próprios do fascismo italiano, que no Brasil, enfim, próprios de ditaduras aqui. Mas aí quando chega na guerra, ele coloca o Brasil para lutar contra o fascismo italiano, contra a Alemanha nazista, a favor do lado das democracias, vamos dizer assim. Então há uma grande complexidade política na figura de Vargas. Acho que a grande questão é a seguinte: Vargas, durante esses 15 anos, de 30 a 45, ele atuou de modo a estabelecer alianças, firmar acordos que lhe permitissem ficar no poder. Então, em 30, ele precisava do apoio dos militares para chegar ao poder dos tenentes. E aí, pegou o apoio dos militares. Ele precisava, em 37, de algum modo, garantir sua continuidade no poder. E aí, perseguiu até os integralistas que lhe davam apoio. Em 35... para combater o levante comunista, ele não pensou duas vezes. Quando começou a Guerra Mundial, e mesmo ele com uma tendência fascista e com uma constituição fascista, não pensou duas vezes em entrar na guerra contra a Itália. Então, o que Vargas tem de principal é o trabalhismo. E aí nós vamos para o próximo ponto. Então, se Vargas ele é uma figura complexa no sentido de de esquerda, de direita, é anticomunista, é fascista, mas vai lutar na guerra lá dos Estados Unidos contra a Itália, contra a Alemanha. Então, se há uma complexidade para você compreender isso, um ponto que está muito claro é o trabalhismo de Vargas, que é o quê? Você implementar políticas de modo a agradar a classe trabalhadora em crescimento.
E aí, salário, jornada de 8 horas, descanso remunerado. Então, você implanta políticas que são importantes para uma indústria em crescimento, para um movimento operário em crescimento. Você agrada a população e que bom que políticas, que leis trabalhistas foram implementadas, porque o Brasil até então não tinha leis trabalhistas, o Brasil era um país escravista. Quem reclamava do patrão de salário, alguma coisa, melhor condição de trabalho, podia ser preso, era acusado de desordem. Então, inaugura-se uma legislação trabalhista no Brasil, com bons direitos para a população, e ao mesmo tempo Vargas faz isso de modo a trazer para si, e com o uso da propaganda muito forte, como eu já falei, Vargas usa isso para trazer para si o apoio dessas massas e acaba sendo eficiente nesse sentido. Falando em trabalhismo, outro ponto importante é o controle dos sindicatos. Vargas tutela os sindicatos. Ele permite a organização sindical, mas impõe regras de modo a que o governo controle isso. E qual é a questão? Sindicato e governo são frentes opostas. É claro que isso não quer dizer que sindicato e governo tem que viver um atirando no outro, né? Tem que estabelecer guerra do sindicato contra o governo, botando fogo no prédio do governo, não é isso. Mas o que o sindicato ele está promovendo, ele está solicitando, ele está reivindicando melhoria de salário, menor carga de trabalho, melhores condições, enfim, no seu ambiente de trabalho. E isso aí requer que o patrão gaste mais dinheiro. Ele requer que o empregador invista mais. Ele requer que o governo haja também para beneficiar a população e desagradando as elites empresariais. Então, sindicatos, governos e patrões, então, de um lado está sindicato, do outro tem que estar governo e patrão. Mas Vargas, ele autoriza o funcionamento dos sindicatos desde que ele seja regulamentado e registrado junto ao governo. Vargas também tenta limitar a participação de estrangeiros nos sindicatos. Aí você pode pensar, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Muitos desses estrangeiros italianos, eles vinham da Europa já com ideias mais fermentadas, lá que eram mais fortes na Europa, no sentido de socialismo, do anarquismo, e essas ideias estavam crescendo muito no entorno dos sindicatos. E aí isso gerava um medo por parte da classe política, e aí Vargas tentou limitar a participação de estrangeiros. E já que eu falei em estrangeiros e sindicatos, outro ponto importante havia uma grande xenofobia nessa época, né? O Brasil vivia um tempo de eugenia, em que o Brasil que estava purificar a raça. O Brasil, como eu falei, o Brasil queria ser o país moderno, o país do futuro, se mostrar civilizado, republicano, mas era um país que resolvia mal suas questões internas, resolvia mal a massa escrava, a massa ex-escrava, a massa negra, os pobres. O Brasil lidava mal com isso. O Brasil queria atrair estrangeiros para melhorar a qualidade da população por meio de cruzamentos inteligentes. É isso que falava, cruzamentos bem feitos, ou seja, bons pais e boas mães tendo bons filhos, né? Coisa mais absurda que isso, preconceituosa. Agora, ao mesmo tempo que atrair estrangeiros, o Brasil depende de qual estrangeiro. Por exemplo, africanos, não precisa nem falar, né? Africanos não era nada bem quisto aqui no Brasil. Imigrantes negros, a escravidão já tinha acabado. Então, assim, quando era para comprar os africanos, escravizá-los aqui, estava tudo bem. Agora que o país é independente, é livre, é sem escravidão, aí já não interessa mais. Então, o Brasil, um país praticamente agrário, que começa a se industrializar agora, um país com instituições corruptas, problemáticas, quer escolher quem vem. E aí, por exemplo, ele não quer o negro, ele não quer chinês, ele não quer há uma grande xenofobia em relação a povos orientais nesse contexto, há inclusive charges que demonstram isso. Então o Brasil quer um italiano, um alemão, mas também não pode ser um italiano anarquista. Então olha só quantas exigências, né? Então o Brasil meio que tá meio deslocado da realidade, né? Um país com sérios problemas querendo escolher quem entra e quem não entra. Mas é uma marca importante também, a eugenia e essa espécie de tentativa de limpeza da sociedade. Então é isso, pessoal. Como eu falei, esse é um vídeo essencial, das partes principais. Tem muitos outros aspectos que você precisa saber. Por exemplo, a participação de militares na chegada de Vargas, conhecer mais a fundo a questão do tenentismo, as alianças que Vargas formou durante seu governo, as características da Constituição de 34, que traz coisas como, por exemplo, como o voto feminino. Tá certo que ele implanta o voto feminino, permite o voto das mulheres pela primeira vez, mas as mulheres não votam, porque Vargas cancela a eleição de 38. É importante também saber o contexto da saída de Vargas, a coluna Prestes, né, que foi um movimento importante de esquerda da era Vargas, a intentona comunista, tá vendo? O papel da imprensa, a oposição, questão partidária, tem muitos outros aspectos para você compreender melhor a era Vargas. Então a ideia aqui foi trazer alguns elementos essenciais para você conhecer em linhas gerais esse tema tão importante da nossa história. Abraço e até a próxima.